Eu quero saudar a todos na paz do Senhor e aquelas pessoas que me seguem na rede social com um bom dia, uma boa tarde e uma graça em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu prezado e seguidores da rede social, eu escolhi hoje algum versículo da palavra de Deus para nós fazer este vídeo através do estudo dado pelo Espírito Santo. Vamos ler na palavra de Deus o versículo 10 até o versículo 16 do capítulo 2 de 1 Coríntios. Mas Deus nos lá revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nós é dado gratuitamente por Deus, os quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-la, porque ela se discerne espiritualmente. Porque quem conhece a mente do Senhor, para que possais instruí-lo? Porque quem conhece a mente do Senhor, para que possais instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós chegamos a ler 7 versículos na palavra de Deus, elaborando do livro, na carta aos Coríntios, no capítulo 2, e do versículo 10 até o versículo 16, que diz assim, o versículo 10, a sua explicação, que diz assim, Deus revelou para se conhecerem as coisas de Deus, são necessários 2 elementos. Uma revelação de Deus pelo Espírito e uma resposta espiritual adequada pelo homem. Capítulo 2, versículo 14 de 1 Coríntios. E o 3 de 1 Coríntios e o versículo 4. O versículo 11, a explicação do versículo 11 é como os próprios pensamentos externos de uma pessoa são conhecidos somente por ela, assim também a mente de Deus é conhecida somente pelo Espírito de Deus. Deus escolheu e torna-se conhecido em Jesus Cristo. E o Espírito Santo trouxe essa revelação de Cristo à igreja através dos apóstolos. No capítulo 10, o versículo 16 de Atos, Jesus, ele direcionando os seus apóstolos a anunciar boas novas, que é evangelizar, ele disse, eu vos envio como lobo, como ovelha, no meio de lobos, mas sede prudente como a serpente, e sempre como as pombas. Meu prezado irmão em Cristo, a prudência é isso aí. É você não trocar a unção que você recebeu de Cristo pelas coisas mundâneas, pelas coisas desta vida. E Jesus disse a eles, cuidado, que eu estou enviando vocês.
como ovelha no meio de lobo. Lobo não tem misericórdia de ovelha. Jesus disse, em outras palavras, ele disse que são lobos devoradores. Eles não têm misericórdia do rebanho. Ele cita e joga da maneira que eles querem, para atrair as pessoas. Paulo, em outras palavras, no versículo 1, desse mesmo capítulo do 2, de 1 Coríntios, ele disse, eu quando fui ter convosco, anunciando-vos testemunho de Deus, não fui com sublime de palavra ou de sabedoria, porque nada me pluz saber entre vós, senão a Jesus Cristo, este crucificado. Nós pregamos Jesus, nós falamos de Jesus. A igreja é apenas individual. A igreja não é mundial, a igreja é individual. Quando nós vai ao setor jurídico registrar uma identidade sem fim lucrativo, não é uma empresa, identidade sem fim lucrativa, ela passa a ser privada. Privada. A palavra privada, irmão, é uma palavra que ali dentro há uma lei, chamada leis eclesiástica, não é a lei civil. Nós também se direciona, como nós, como cidadão, né, brasileiro, nós se direciona pelas leis civis. Mas a igreja é direcionada pelas leis eclesiásticas. Nós não tem nada a ver com o governo. Nós não tem nada a ver com o Estado. Nós somos povo individual. Muito se mistura com nós para querer enganar nós, tirar de nós a unção do Espírito Santo, aquela unção que você recebeu, espiritual, para você perder a direção do céu. E agora passa a servir as coisas natural e esquece das coisas espiritual. Paulo aqui ele estava dizendo, no seu conteúdo, ele disse, no versículo 1 do capítulo 2 de 1 Coríntios, ele disse, tanto o conteúdo quanto o estilo da pregação de Paulo se harmonizava com o caminho de Deus, conforme revelado na cruz. Paulo não pregava para se exibir a sua habilidade oratória e para chamar atenção para si mesmo. Ao invés disso, ele falava em temor. Em temor. Você sabe o que é temor? E grande temor, que é uma figura de linguagem denotando o oposto da autoconfiança. Ele tinha uma autoconfiança em Deus e não na sua própria sabedoria. Embora que Paulo falasse 11 idiomas, ele era formado, era homem de alta cultura, mas ele não tinha confiança em si. Ele não foi com a confiança nas suas formações. Tem pessoas que estudam para ser pastor, para poder tirar dos fracos, iludir, passar a ser grandes pregadores de oratórios. Graças a Deus que eu não sou conhecido. Graças a Deus que eu não sou conhecido. Estou passando a me intimidar agora, a me apresentar agora nas redes sociais. Há 35 anos que eu sigo este caminho. Não é 35 dias, é 35 anos. Observando, estudando, procurando saber as raízes
meus amados e dileto ouvintes, o prumo da construção se colocar está muito fora de prumo. Está muito fora. Os ensinamentos estão muito fora da palavra de Deus. Não é que eu estou querendo autoconfiança. É o que eu estou vendo. É o que todos estão vendo. Estão seguindo mentira porque quer. O meu fraco não é mentira. O meu fraco é a verdade. E quem se levanta contra o sistema, ele vai ser perseguido. Ele vai ser possivelmente morto. Eles vão atacar, porque eles estão se levantando, está se levantando contra o sistema operativo deles. Esse sistema é maligno. Paulo aqui, ele falando, ele disse que no versículo 8 do capítulo 2 de 1 Coríntios, ele disse, nenhum dos príncipes, qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu? Porque se o conhecesse, nunca crucificaria ao Senhor da glória. Veja a explicação do versículo. A passagem afirma que Satanás, o Deus desse século, segundo os Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, e os demônios do inferno, príncipe e potestade, segundo lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 15, foram completamente frustrados pela cruz. Trata-se de uma profunda revelação da capacidade limitada de Satanás de se antecipar aos métodos do Deus Todo-Poderoso. A lembrança de que o poder soberano e a onisciência de Deus sempre são garantidas da vitória definitiva dos crentes em Cristo. Então, quando Jesus ele veio desmanchando a obra de Satanás, que eram os esquibras, os fariseus e os romanos, então todos procuraram agora atacá-lo. Atacá-lo até que ele chegou na cruz. É claro que vão dizer que eu sou prostituto, sou adúltero, eu sou até gay, eles vão falar que eu sou desviado. Desviado estão eles, pregando a palavra de Deus errônea para ganhar dinheiro. Dinheiro é a raiz de todos os males. E Paulo disse que quem entra nesse caminho, entra na condenação do diabo. Homens que andam lavando a mente dos simples para tirar proveito deles. Eu sou indignado com isso. Eu sou revoltado com essas coisas. Ensine a palavra de Deus. Fale a palavra de Deus como ela é. Genuinamente, pura. Eu não fui separado para ganhar dinheiro. Eu fui separado para pregar a palavra de Deus. O salário eu já recebi. Trabalhei com o suor do meu rosto. Sou pai de 7 filhos. Criei. Com as condições que Deus me deu. Estudei. Formei-me na DERE. Você pode ir lá na DERE que você vai ver o meu registro. A minha capacidade como pedagogo, funcionário público da Prefeitura Municipal de Cortês. Eu sou funcionário público de lá. Eu não ando escondido. Fui professor muitos anos, mas a minha capacidade não é materialmente. Lá eu ensinava conforme o sistema do Estado. As escolas ensinam conforme o sistema do Estado. Então, quando surgiu
O direito da criança e do adolescente no ano de 96 para 97, eu disse até aqui, eu não vou mais adiante. Porque muito interpreta leis muito errada. Muito errada. A lei nunca proíbe de eu educar o meu filho. A primeira educação dos filhos vem dos pais. Então Paulo aqui, ele falou de um modo, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Um dia eu estava em um lugar e Deus falou para mim, não estou falando para você acreditar, não. Você acredita se você quiser. Deus falou para mim, prepara-te, eu tenho uma grande obra com você. O preparo não é humano. O preparo é de Deus. Não pense que falar francês, inglês, latim, americano, isso é preparo de Deus, não. Isso é preparo do homem. Isso é capacidade humana. O preparo de Deus é você se santificar. Tirar as maldades do seu coração. Tirar a autoconfiança naquilo que você conduz. Perder tudo. Eu cheguei a perder todos os meus empregos. Passei por muitas provas difíceis. Pessoas de alta capacidade eu era naquele lugar. Passei agora por uma terrível enfermidade chamada cistosomose. E eu apanhei ali, naquele recinto onde eu vivia. E agora passei nas mãos dos médicos, 12 anos nas mãos dos médicos. Ninguém garantia a minha vida, ninguém. Como agora há pouco os médicos chegou a me condenar de novo, dizendo que eu não ia viver muito. Mas Deus tem conservado a minha vida até aqui. Até aqui tem me ajudado o Senhor. Para isso eu sou escolhido para anunciar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você crê se você quiser. Não é obrigado você crer. A Bíblia diz, e Jesus afirmando, ele disse: quem quiser vir por mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Quem quiser, não é obrigado. Não é a pulso. Jesus não quer ninguém a pulso. A Bíblia diz que Paulo disse: eu me gloreio na minha fraqueza de boa vontade, naquele que me ajudou-me. Eu não gosto de falar do meu antepassado, das minhas coisas. Porque ninguém era bom. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. É pecado, irmão. É pecado, meu amigo, se gloriar num líder. Deixar de adorar a Jesus para prestar confiança nas coisas humanas. É pecado. É um pecado terrível. Todos os homens é falho. Todo ele passa apoderar-se da corrupção. Todo homem é corrupto. Deus procura homem de caráter. Deus quer justificar as pessoas. Deus quer que você se arrependa dos seus pecados e deixe os seus mau costumes. Os costumes, irmão, não pode continuar com o povo de Deus. Jesus disse para Pedro: deixa tudo e me segue. Pedro tinha os seus costumes. Qual é o pobre que não corre para ser rico? Mas eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus por Ele ter me ajudado até aqui. Me ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem me dado
a condições para eu manter a minha família e não ser pesado a ninguém. Quem é pesado ao outro não pode falar. Não. É pesado a igreja, é pesado a comunidade, não pode falar não. Tem que prestar conta daquilo que está na mão dele. Se ele não prestar conta, ele leva nome de ladrão. O presidente da República tem que prestar conta de todos os impostos que entra. O governo do estado tem que prestar conta. Se não prestar conta, é lava-jato, é ladrão. E eu não apoio esses tipos de sistema, essas coisas que estão acontecendo, irmão. Paulo disse, eu não proíbo que ninguém seja assalariado. Eu não quero. Eu trabalho com as minhas mãos na minha obra. Ele era fazedor de tenda, para não ser pesado aos meus irmãos. Ele disse, eu não quero. Não era egoísmo dele. Era a fé de Paulo. Ele sabia que Jesus multiplicava cada dia o seu rebanho através da palavra. Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. A obra de Deus não faz com dinheiro. A obra de Deus se faz com a fé. Não precisa você vender ou negociar ou transformar em empresa. Empresa é de dono. A igreja é de Jesus, não é de homem. Mas muitos estão aprisionados pelos homens, dizendo aquele é o homem de Deus, aquele é o homem de Deus, fulano de tal é homem de Deus. Ninguém quer ser homem do diabo. Homem de Deus é aquele que pisa nas pisaduras de Jesus. Se está sofrendo calúnia, porque é merecedor, escondendo as coisas dos simples, pegando os dinheiros dos simples e desviando para comprar mansão, para comprar coisa que não está agradando a Deus, dando escândalo no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Volta para Jesus, procura te arrepender enquanto é cedo. Jesus está voltando. A mão de Deus vai pesar sobre esses tais. Esses tais que estão se apoderando da igreja de Deus. E que os irmãos continuem orando por mim, para que Deus continue me ajudando, em nome de Jesus. Amém.